ver se ele não fica bravo comigo. Vou compartilhar minha tela. E daí a gente começa a aula, porque daí agora atrasa um pouquinho. Mentira. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? O meu PC, ele decidiu largar hoje. Tá. Ok. Então vamos começar a aula. Hoje a gente vai ver colisões e conservação, porque vocês já devem ter visto bastante a conservação da energia agora com a Carol. Mas tem ainda a conservação do momento, e a gente vai ver como que quando duas coisas elas interagem uma com a outra, a gente consegue ainda assim prever o que vai acontecer, porque é compartilhado, é conservado essa energia, esse momento, certo? O momento é a quantidade de movimentos. Vamos ver. Ele não tá me deixando apresentar, não sei porquê. Tá. Vamos levando. Agora vai. Ainda tô esperando meu PC novo da vaquinha de vocês, tá? Se vocês quiserem ser muito caridosos com o professor aqui. Os professores aceitam doações, assim. Não que vá mudar muita coisa, porque a gente não dá nota pra vocês, mas... né? Tá? Vamos começar, então, antes que a gente acabe ficando sem tempo. Deixa eu ver. Então, tem que comprar um casaquinho. Mas ele tá sofrendo aqui, ele tá a toda trabalhando tá suando bastante pra rodar as coisas. Tá. Então, algum tempo atrás, vocês devem ter tido uma aula com o professor Davi sobre quantidade de movimento, que é uma daquelas definições meio bizarras da física. Tá gravando, botei pra gravar assim. Que parece meio gratuita, sabe? Tipo, por que a gente vai definir isso aqui? É meio aleatório, tá? A gente já tem a velocidade, a gente já tem a massa, por que a gente precisa definir essa coisa aqui só pra aumentar o número de coisas que a gente tem que decorar e lembrar, né? Parece meio inútil, mas a gente vai ver que não é, porque ela ajuda a gente a prever o que vai acontecer quando duas coisas estão interagindo uma com a outra. Então, só para relembrar vocês, a quantidade de movimento, ela é um vetor, certo? Que ela nos dá a intensidade do movimento de um corpo. É bem autoexplicativa a definição, né? E daí, o que é importante sobre ela, primeiro, ela é um vetor, então a gente soma que nem vetor, tá? Tomem muito cuidado com isso quando forem fazer as questões. E a segunda coisa é que essa quantidade é uma quantidade conservada, certo? Então, quando a gente não tem forças externas no sistema, a gente vai ter que a quantidade total de movimento vai ser a mesma ao longo de todo o tempo, certo? Então, o que a gente quer dizer com forças externas, tá? Uma força externa é uma força que está vindo de fora do que a gente está estudando, de fora dos corpos que a gente está vendo, que fazem parte do sistema que a gente está estudando. Por exemplo, nesse caso, a gente tem, nesse primeiro exemplo, a gente tem dois bloquinhos que formam o sistema que a gente está estudando aqui. Essa força F aqui, ela vem de fora do sistema, ela não é feita nem pelo A, nem pelo B, ela não vem deles. Ela vem de algum outro corpo, pode ser vocês puxando as caixas, ou empurrando as caixas, e ela age sobre esse sistema. Então, essa força F é uma força externa que está mudando o que está acontecendo nesse sistema. Então, e se vocês forem lembrar lá da dinâmica, quando a gente tem uma força externa agindo sobre alguma coisa, a força é igual a massa vezes a aceleração, né? Então a gente vai ter uma aceleração e os mvs lá do
da quantidade de movimento, se a gente tem uma aceleração, então a velocidade está mudando, né? A velocidade desses dois está mudando. E daí a gente não vai conseguir conservar aqui a quantidade de movimento, certo? Porque as velocidades elas estão aumentando por causa dessa força aqui. Agora, forças internas, a gente tem forças internas aqui nesse sistema também, que são as forças que A e B fazem um sobre o outro. O A ele empurra o B, né? E o B tem a reação que empurra o A. Isso aqui são forças internas, porque elas são feitas entre duas partes do sistema ali que a gente está estudando. Outro exemplo de força interna é uma força de uma explosão, por exemplo. Isso aqui é uma força interna, tá? Por que isso? Porque essa força, ela vem aqui da liberação de energia da bomba, por exemplo, da energia química para a energia mecânica, mas não tem nenhuma força de fora agindo sobre esse sistema. É da bomba com ela mesma, certo? Então, se vocês forem olhar, se vocês pegarem cada um desses pedacinhos da bomba depois que ela explodir, e vocês somarem as quantidades de movimentos dele, vai ser igual à da bomba que tinha antes, certo? Então, a quantidade de movimento vai ser conservada nesse caso aqui, porque a gente não tem uma força que vem de fora agindo sobre ela. A segunda quantidade que é importante a gente conversar um pouco é a energia mecânica, que vocês já conversaram bastante ali com a Carol, mas só para relembrar, assim, para ficar bem gravado. A energia mecânica, quando a gente tem conservação dela, isso quer dizer que a energia final vai ser igual à energia inicial, né? E só para lembrar vocês, a energia mecânica, né, é a energia cinética, que é mv² sobre 2, mais a energia potencial gravitacional, que é mgh, mais a energia potencial elástica, que é kx² sobre 2. Em algumas situações, alguma dessas partes pode não ser importante, né? Mas o que é importante é que a soma de tudo isso aqui vai continuar igual se a gente tem a conservação da energia mecânica. E a gente só não vai ter isso quando a gente tem forças dissipativas agindo sobre o sistema, certo? Então, forças dissipativas, o que a gente quer dizer com isso, são forças que retiram energia, tá? A energia ela não vai desaparecer para nada, ela vai ir para outro lugar. No caso, ela vai sair do que a gente está estudando e ir para o ambiente, por exemplo. Então, se, por exemplo, o corpo que a gente está estudando é uma pessoa caindo de paraquedas, certo? Ela começa a cair e ela tem a energia lá, potencial gravitacional dela, ela vai começar a ganhar energia cinética, né? Só que ela não vai continuar ganhando energia cinética ao longo do tempo. Em algum momento ela vai estabilizar e não vai continuar caindo mais rápido, né? Por que isso? Porque tem o paraquedas aqui. Esse paraquedas, o ar, ele sofre atrito com o ar e esse atrito tira a energia da pessoa, tira a energia cinética e faz com que a gente não se espatife no chão quando chega lá embaixo, certo? Então essas forças dissipativas são forças que retiram energia do corpo que a gente está estudando. Pode ser atrito, por exemplo, pode ser viscosidade. Se vocês tentam pegar uma colher e mexer ela num pote de mel, vocês vão ver que é bem difícil, porque tem essa viscosidade do mel que faz com que a energia que vocês estejam colocando ali vai sendo perdida para ele. Por exemplo, se vocês freiam um carro de vocês, a energia ela vai ser perdida na forma de calor, os freios vão ficar quentes, né? E na forma de som também, que vai fazer um barulho. E daí esse barulho é o ar vibrando, e para ele vibrar, a gente vai ter que alguma energia que tinha ali da roda do carro foi transferida para o ar, para ele fazer o som, certo? Então aqui, de novo, os exemplos. O principal, que é o que mais aparece assim, em questões, é o atrito mesmo, que ele vai se opor aqui ao movimento
do corpo. Aqui tenho uma imagem bem legal do que acontece quando tu tem muito atrito, que a energia é dissipada na forma de calor, então a gente vê a roda pegando fogo aqui. Ou pode ser dissipada na forma de som aqui, quando dois carros batem, e também na forma de deformação aqui. Parte da energia é perdida quando o metal ele se dobra, certo? Ela é gasta para dobrar esse metal, e daí como ele não é elástico, ela meio que é perdida ali na batida, certo? Então, resuminho, bem básico, tá? A quantidade de movimento é conservada quando a gente não tem forças externas agindo. A energia mecânica, quando a gente não tem forças dissipativas, não tem atrito, não está perdendo na forma de calor nem nada. Forças externas, forças que não vêm de algum dos corpos que estão ali interagindo no sistema, certo? Agora a questão são as colisões, tá? Uma colisão parece uma definição meio óbvia, assim, porque todo mundo consegue imaginar o que é uma colisão de duas coisas. Mas é basicamente uma interação forte e curta, certo? É só um instantezinho de tempo entre dois ou mais corpos, tu pode bater várias coisas ao mesmo tempo, que tentam ocupar o mesmo espaço. E daí o que acontece, na verdade, é que os corpos, eles têm os átomozinhos, e esses átomos, eles têm as camadas de elétrons, né? Então, se tem dois corpos com as camadinhas de elétrons dele, eles vão se repelir. Porque a gente vai ver lá na eletrostática que cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui, geralmente, é que eles chegam perto o suficiente para as cargas se repelirem, e daí a força elétrica ela joga para longe. Quase todas as coisas, por exemplo, sólidas, são sólidas porque os elétrons eles se repelem. Assim, por isso que as minhas mãos não conseguem passar uma pela outra. Mas isso é só uma curiosidade. Assim. E o que é relevante para o que a gente está vendo agora é que essas colisões elas causam mudanças de movimento desses corpos. É bem da hora, né? A gente não para pra pensar, mas na verdade quase todas as forças que a gente vê no dia a dia, elas são, no fundo, forças elétricas, assim. É isso, a força normal é bem isso. Na verdade, o que tá acontecendo é que eu tento empurrar o chão para baixo, certo? Mas os átomos do chão têm as camadas de elétrons deles, e as camadas de elétrons minhas e as deles não se curtem muito, elas se repelem e jogam a gente pra cima. Na verdade a gente não tá encostando bem nas coisas, a gente tá se repelindo só. Assim. E na verdade o atrito também ele é uma força elétrica no fundo, porque daí as carguinhas de cada uma dessas partezinhas elas se repelem, e daí como é muito irregular elas fazem elas têm essas irregularidades fazem uma superfície muito maior do que se fosse lisinho, sabe? E daí também tem irregularidades que, por exemplo, vão se bater umas nas outras, assim, e daí vai começar a parar o corpo. Então o que acaba acontecendo é bem isso. Na verdade, quase todas as forças que a gente vê no dia a dia é basicamente força elétrica e peso só. É bem da hora mesmo. E daí as colisões a gente vê muito no dia a dia, certo? Elas acontecem toda hora. Eu botei aqui o exemplo das bolinhas de bilhares, porque ela é um jeito fácil de visualizar o que está acontecendo, assim. Mas, na verdade, qualquer interação rápida entre dois corpos é uma colisão, certo? E daí ela vai seguir algumas regrinhas, que a gente vai ver agora. E daí aqui tem o exemplo dos carros, que é bem comum de usarem nas provas, porque é um exemplo do dia a dia também. E aqui eu botei um exemplo legal, que é das colisões de partículas no CERN, que, na verdade, o que a gente está fazendo é usando... se vocês já se perguntaram uma vez a nós, como é que a gente sabe que surgiu tal partícula, ou alguma coisa assim... E, na verdade, o que a gente faz é a gente pega duas
duas partículas, a gente bate elas, e daí delas sai um monte de outras partículas. Só que elas seguem as mesmas regrinhas que a gente vai ver. Elas conservam o momento e elas conservam a energia. Então a gente consegue calcular qual é a quantidade de movimento de cada uma dessas coisas e a gente consegue prever, eu imagino que vai ter uma partícula de massa tal que surja disso. Onde é que eu vou achar ela? Daí eu calculo lá onde que tem que estar a velocidade dela. E se eu tiver essa partícula, se ela existir, eu vou achar ela nessa parte aqui do detector. E daí a gente vai lá e vê se tem. Então esses princípios aqui, na verdade, a gente usa bastante para física mais complicada. Então, essas mudanças nas velocidades, elas são causadas por forças entre os corpos. É um corpo repelindo o outro, certo? Então elas são forças internas e a gente vai ter a quantidade de movimento conservada, certo? Isso, em questões de colisão, a quantidade de movimento sempre tá? Isso vocês podem ficar tranquilos. Daí a questão é se a energia ela é conservada ou não. Que isso pode ou não acontecer dependendo de como que é essa colisão, certo? A gente vai ter 3 tipos de colisões principais, tá? Que vão nos descrever como que a energia cinética ela muda. Então, o momento, a quantidade de movimento, ela é sempre conservada aqui nessas colisões. Mas a energia cinética vai depender do tipo de colisão. Então, a primeira, que é a mais tranquila, é a colisão elástica. Nas colisões elásticas, a energia cinética é conservada. Ela vai ser igual no início e igual no final. Tá? Essa é a mais tranquila de entender, mas é a que praticamente não ocorre na realidade, porque não existe essa coisa de colisão perfeitinha, bonitinha, que tudo vai ser conservado maravilhosamente bem, né? Mas essa aqui é a mais tranquila, assim, de pensar. A quantidade de movimento era igual no início, igual no final. Energia cinética igual no início, igual no final. Daí depois a gente tem uma parcialmente elástica, que é o caso mais comum, na real. Que a energia cinética ela não é conservada, tá? A gente vai ter perda de energia. E o que vai acontecer é que os corpos eles se batem e eles se separam de novo, eles seguem a vida deles depois. E uma parte da energia ela foi perdida para o ambiente na forma de som ou de calor, tá? Então aqui tem um exemplo de uma bolinha colidindo com o chão, que demonstra bem o que está acontecendo. Cada vez que ela bate, ela perde um pouco da energia cinética dela, e daí ela vai ficar mais baixo, certo? Cada vez que ela bate, ela perde um pouco de energia, até que ela fique parada, certo? E por último, a gente tem a colisão perfeitamente inelástica, tá? Em que a energia cinética também não é conservada, mas o que acontece é que, além disso, os corpos eles grudam um no outro e ficam como se fossem uma coisa só. A gente tinha 2 e virou um só, certo? Que daí também a gente não vai ter uma conservação da energia cinética, mas no momento a quantidade de movimento vai ser conservada, certo? Então vocês vão conseguir calcular qual é a velocidade depois usando a quantidade de movimento, mas vocês não vão conseguir ver direito a energia cinética, certo? Então vamos fazer alguns exemplos aqui, só pra gente pegar o que precisa uma colisão perfeitamente elástica. É uma boa pergunta. Um exemplo seria se, por exemplo, tem 2 carros que batem e eles meio que se encaixam um no outro, eles não conseguem se separar depois, e daí só vão arrastando, assim. Ou só coisas que grudam uma na outra depois de bater. Aqui tem um exemplinho dele, meio feito no Paint, que dá pra ver, assim, mas deixa eu pensar num outro exemplo. Se, por exemplo, vocês tivessem aqui e tem um skate aqui, tá? E daí vocês correm e pulam em cima do skate, tá?
ficam aqui em cima. O que aconteceu é que vocês meio que vocês ficaram juntos, vocês agora estão se movendo como uma coisa só. Mas e daí o que vai acontecer é que a energia cinética ela não vai ser conservada, mas a quantidade de movimento tua e do skate o total vai continuar o mesmo. Que daí eles começam a se mover como uma coisa só, vocês podem tratar como um corpo só. Daí. Tá. Vamos tentar fazer um exemplo aqui. Acho que dá tempo de fazer um carrinho de massa M1 de 2 kg, deslocando-se com velocidade de 6 metros por segundo sobre um trilho horizontal sem atrito, colide com outro carrinho de massa M2 4 kg inicialmente em repouso sobre o trilho, e daí depois eles se deslocam ligados um ao outro sobre esse mesmo trilho. E daí ele pergunta qual é a perda de energia mecânica na colisão. Então vamos desenhar isso aqui para ficar melhor de ver. A gente tem um carrinho que ele começou se movendo, certo? Com velocidade de 6 metros por segundo. E a massa dele era 2 quilos. E a gente tinha um carrinho parado de massa 4 quilos. Tá? Quilos. E daí depois, o que vai acontecer com ele é bem igual ao que a gente falou agora. Eles vão se grudar. Tá? Eles vão se grudar e vão se mexer os dois juntos. Vão ficar grudadinhos. E os dois vão se mexer aqui sobre esse trilho. E daí ele pergunta qual é a perda de energia mecânica. Tá? Para a gente calcular a energia mecânica, a gente precisa saber quais são as velocidades aqui. E descobrir qual é a velocidade que ele ficou depois. Tá? Então o que a gente vai ter? A gente tem uma colisão inelástica. Tá. Então, a gente sabe que a energia cinética final é diferente da energia cinética inicial. É isso que ele quer que a gente calcule, qual é a diferença entre elas. Mas a quantidade de movimento inicial, ela tem que ser igual à quantidade de movimento final. Tá? Porque a quantidade de movimento ela vai ser sempre conservada. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é calcular quanto que era a quantidade de movimento aqui e a energia cinética nessa situação aqui, tá? Então, a gente vai ter que a quantidade de movimento inicial é a quantidade de movimento desse bloquinho 1 aqui, que, lembrando, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, é os 2 kg vezes 6 metros por segundo, mais os 4 kg vezes 0, né? Porque ele está parado inicialmente. É a quantidade de movimento total, isso aqui. Total. E isso aqui vai ser igual a 12 kg vezes metros por segundo. E isso aqui dá 0, né? Então essa é a quantidade de movimento inicial e vai ser a quantidade de movimento aqui também. Porque a inicial tem que ser igual à final, certo? A quantidade de movimento é conservada. Agora, a energia cinética inicial vai ser... Lembrando que a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, a energia cinética inicial vai ser os 2 kg vezes 6 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2, mais a energia cinética desse aqui, que dá 4 kg vezes 0 sobre 2. 0 ao quadrado aqui, que dá 0, né? Então isso aqui é 0, e isso aqui vai ser igual a 36 joules, porque aqui o 2 com 2 cancela. Vai ficar, deixa eu fazer mais bonitinho. Isso aqui vai ficar igual a 6 ao quadrado joules, que é igual a 36 joules. Vocês entenderam até agora
o que a gente está fazendo. Primeiro, a gente está tentando calcular quanto que era a energia e a quantidade de movimento aqui no início, para depois a gente ver qual é a diferença entre as duas situações. Faz sentido? Tá. Então a gente sabe qual que tem que ser a velocidade, a quantidade de movimento aqui e quanto que era a energia inicial. Então a gente vai ter que a quantidade de movimento final aqui nesse negócio aqui vai ser igual a 12 quilogramas metros por segundo, tá? Isso aqui é igual à massa desse bloco vezes a velocidade dele, certo? E a massa dele vai ser a soma desses dois, porque eles estão se movendo juntos, ok? Como eles estão se movendo juntos, eles agem como se eles fossem um negócio só. Então a massa deles vai ser a soma das massas dos dois. Esse aqui era 2 quilos. Aqui é 4 quilos. Então isso aqui vai ser igual a 2 mais 4 dá 6 quilos. É o negócio todo agora. Fica 6 quilogramas vezes a velocidade que eles têm agora. Certo? Então agora a velocidade, a gente vai ter que 12 quilogramas metros por segundo. Outra coisa. Metros por segundo. É igual a 6 quilogramas vezes a velocidade aqui. Velocidade final desses bloquinhos. Quilogramas. Dividindo 12 por 6 vai ficar 12 por 6 metros por segundo. É a velocidade final. Então a gente vai ficar com que agora esses dois juntos, eles têm que se mover com 2 metros por segundo, porque tem a conservação da quantidade de movimento. E daí agora a gente só tem que calcular qual é a energia cinética desse negócio aqui, que é igual a massa, que é 6 quilogramas, vezes 2 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2. Que daí aqui 6 dividido por 2 dá 3, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado dá 4 joules, que é igual a 12 joules. Então, a energia cinética inicial era 36, a energia cinética final é 12, então a diferença é igual a 24 joules. Esses 24 joules foram o que a gente perdeu de energia mecânica quando eles colidiram, certo? Tudo bem, gente? Conseguiram entender o que está acontecendo? Não vai dar tempo de fazer outro exemplo, mas aí eu vou ver se eu consigo conversar com a Carol para ela fazer com vocês na próxima monitoria. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram específica lá para revisão da semana que vem?